Olá, colegas psis, eu sou Algeri Ponciano e agora a gente tem o nosso segundo vídeo sobre a elaboração de documentos psicológicos a partir da Resolução 4 de 2019. Bem, esse segundo vídeo eu vou tratar exclusivamente de uma novidade que é o relatório, que agora se subdivide em dois. Nós temos o relatório psicológico e o relatório multiprofissional. Então, basicamente, os relatórios eles possuem a mesma estrutura, né? Então, eles têm lá, inicialmente, a identificação, onde você vai colocar o nome do solicitante, quem foi solicitado, se possível, informações sociodemográficas, né, local de nascimento, idade, alguns documentos, ou CPF, ou RG, tá? Então você coloca lá algumas informações dentro dessa que são importantes e relevantes para esse processo. E você vai colocar também na identificação qual é a finalidade desse documento. Então, se esse documento ele está sendo realizado num contexto jurídico, num contexto clínico, no contexto escolar, né? Se é para fins de comprovação, se é para fins de justiça, o que é que você está querendo com esse documento. E aí, a partir desse primeiro tópico da identificação, nós temos o segundo, que é a descrição da demanda. E essa descrição da demanda, ela é extremamente importante. Por quê? Porque agora, na descrição da demanda, você pode colocar aquilo que foi solicitado para você, né, o que você vai realizar, o que você vai escrever naquele documento. Você coloca na descrição da demanda, você pode, inclusive, abrir aspas e dizer literalmente o que a pessoa lhe solicitou, identificar quem foi essa pessoa que lhe solicitou, e, em especial, também falar sobre o que faz com que você tenha o raciocínio clínico para a escolha desses procedimentos que vão seguir no relatório. O terceiro ponto é justamente os procedimentos, a metodologia que você utilizou. Bom, aí segue uma outra situação. O relatório psicológico, ele não é, nesta resolução, um documento proveniente de avaliação psicológica. Ele é um documento proveniente dos atendimentos que você realizou com os seus clientes pacientes. Como é que isso funciona? Atender uma pessoa não significa que você vai transcrever ou meramente relatar aquilo que você escutou em um atendimento, tá? Então, o que vai acontecer nesses relatórios agora? Você vai ter que ofertar, dizer qual é a linha teórica, né, que você utiliza, quantas sessões, quantos encontros você teve com essa pessoa, cada encontro desse durou quanto tempo, né? Se você utilizou algum outro tipo de técnica, né? Qual tipo de roteiro de entrevista, se você fez algum tipo de visita, etc. Não com fins de avaliar construtos psicológicos daquela pessoa, né? Mas sim relatar aquilo que foi dito, aquilo que foi vivenciado, experienciado na relação psicólogo com o paciente. Então, esse é um momento, esse é um documento, né, bastante importante e interessante, porque quando se trata do relatório de forma geral, sem ser o psicológico e sem ser o multiprofissional, ele tem justamente essa característica, né, de relatar o atendimento sem fins de avaliação psicológica. Então, o que vai acontecer agora? Além dos procedimentos, que é o terceiro ponto a ser contemplado na estrutura, nós vamos ter a análise. E aí, na análise, é que nós vamos começar a ter as diferenciações, né, entre o relatório psicológico e o relatório multiprofissional. O relatório psicológico, ele é um relatório exclusivo do psicólogo. Ele sozinho assina esse documento. Se ele assinar sozinho esse documento, trata-se de um relatório psicológico. Se ele fizer em equipe multiprofissional,
esse relatório passa a ser relatório multiprofissional. Então você vai colocar lá no título, vai ser a diferenciação. Relatório psicológico ou relatório multiprofissional. E aí é que nós vamos começar a perceber as nuances de cada um desses relatórios. O relatório psicológico, ele vem justamente construído com todo o raciocínio psicológico, com as técnicas psicológicas, ele é assinado pelo psicólogo, e aí vai chegar às conclusões e a pessoa e o profissional vai concluir, dar os seus encaminhamentos, as suas orientações, etc. No relatório multiprofissional, o que vai acontecer? Você vai utilizar nos procedimentos, você pode descrever todos os procedimentos que foram utilizados em conjunto, mas se tiver procedimentos que sejam de uso exclusivo do psicólogo, deve ser colocado à parte dos procedimentos que são feitos em comum por todos os profissionais da equipe multiprofissional. Bom, na hora da análise, cada profissional da equipe vai realizar a sua análise separadamente. Bom, essa é a grande novidade, porque agora você separa e na conclusão todo mundo vai chegar a uma conclusão em comum, em conjunto e fazer os encaminhamentos, as orientações, o prognóstico e, se possível, um projeto terapêutico, né, em conjunto. Assinou, carimbou e datou todo mundo junto. E isso é importante porque várias áreas da psicologia que trabalham em relação multiprofissional, multi, inter e transdisciplinar, né, agora tem um documento, uma orientação de como prosseguir. Então, principalmente o pessoal da assistência social, o pessoal que trabalha no judiciário, tem agora como realizar esse documento. Muitas pessoas têm me perguntado, Alt, o que a gente, como eu vou fazer agora? Porque nem todas as profissões com quem eu trabalho, pedagogia, serviço social, possuem uma legislação específica sobre a elaboração de documentos. Bom, o que você vai fazer? A minha orientação que eu tenho dado aos meus alunos e aos colegas é o seguinte: chega lá com o teu chefe ou a tua chefa, né, diz, olha, agora nós temos uma resolução que é a 4 de 2019 e ela está me trazendo essas e essas e essas orientações, né? Porque geralmente, por exemplo, no Tribunal de Justiça ou até mesmo no Tribunal de Justiça não, no sistema judiciário de forma geral. No sistema judiciário de forma geral e na assistência social, o título é relatório psicossocial. Esse relatório, esse título de relatório psicossocial, ele acaba sendo um pequeno problema, porque se ele é psicossocial, ele só deve ser feito por psicólogo e sociólogo ou assistente social, né? Outros profissionais, como pedagogo, ele não tem espaço dentro desse documento. Então, o que a gente tem dito? Olha, tirar o título de relatório psicossocial e colocar o título de relatório multiprofissional, ele me parece muito mais adequado, porque aí, dependendo de como o estudo foi feito pelas profissões, pelas disciplinas, as áreas de conhecimento que estão ali envolvidas nele, fica muito melhor de você trabalhar, né? Então, relatório multiprofissional me parece, né, uma opinião particular minha, me parece ser muito mais amplo e, nesse sentido, abarcando todas as outras áreas. E é muito mais interessante você chegar com os teus superiores e conversar e apresentar a nova resolução, essa nova adaptação que me parece ser necessária e útil, né, para todos nós que trabalhamos com a equipe multiprofissional. Bom, nos relatórios segue também a mesma lógica de todos os documentos a partir que a Resolução 4 de 2019 vem orientar. Então, assim, tudo que você for escrever, né, dentro desse documento, dentro do relatório, seja ele psicológico, seja ele multiprofissional, deve constar no teu prontuário, né? Então, se, por exemplo, você está lá dentro de um hospital e todo mundo assina um prontuário único, você
pode recortar de lá o processo de evolução do teu paciente e jogar dentro do relatório multiprofissional. Mas se você também trabalha lá no hospital e precisa e tem que ter, né, só o teu relatório, o teu prontuário psicológico, esse prontuário psicológico precisa ter todas as informações pertinentes à psicologia. E de lá você retira todas as principais informações para jogar para esse documento, tá? Então, assim, nunca deixando de fazer essa interlocução entre a Resolução 4 de 2019 e a Resolução 1 de 2009. Elas juntas agora estão muito fortes, né, e que elas estão bem entrelaçadas, como eu falei no vídeo anterior sobre essa força que, de certa forma, a Resolução 1 de 2009 ganha com a nova resolução sobre elaboração de documentos, tá? Então, assim, essas são as grandes novidades que nós temos em relação aos relatórios psicológicos e o relatório multiprofissional. Se você gostou desse vídeo, dá um like, assina o nosso canal e aguarda que agora a gente vai ter o nosso terceiro vídeo para falar sobre o parecer psicológico. Até mais!